Brasil menos conectado, companhias aéreas reduzem a malha aérea e cidades ficam sem voos. Espera que tem algo de errado nessa história aí. Pelo que eu me lembro, o papo era outro. Você não lembra desse papo? Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Pois é, uma das cenas mais patéticas, eu acho que do jornalismo mundial, a militante travestida de jornalista afirmou que o Brasil iria ver os aeroportos lotados como se fosse rodoviária, isso lá em 2022, após o resultado das eleições aqui no Brasil. Parece que algo deu errado nesse meio tempo. E agora a Globo vem falar que tem menos cidades sendo atendida por voos. Rapaz do céu, olha só, o Brasil soma mais de 500 aeroportos públicos, mas 137 com voos comerciais em julho agora de 2025, o que significa queda em relação aos 155 do mesmo período em 2024 e aos 162 de 2023. Rapaz, vem reduzindo, que coisa! Em um par de anos, o recuo supera 15%. Assim, apesar da expansão do volume de passageiros, com recorde histórico de 11,6 milhões em julho, as dificuldades enfrentadas pela aviação civil estão restringindo a cobertura da malha de voos. Deixa eu te contar o que significa isso. Simplesmente são os mesmos CPF viajando, as mesmas pessoas. O pobre não voltou a lotar o aeroporto como se fosse rodoviário. Na verdade, nunca lotou, né? E olha só que os preços, assim, eu vou te mostrar, não estão nada absurdo. A Gol, por exemplo, está vendendo, dependendo do que você está pesquisando, eu achei essa Brasília-São Paulo por R$ 174, já com taxa de embarque que acho que é quase 50. A Latam vendendo esse BH para o Rio de Janeiro por R$ 233. E detalhe, isso sem o maravilhoso Voo ao Brasil. O Brasil, para quem não lembra, aquele troço populista ridículo que deu super errado. Mas o ministro nos deu a explicação por que o Voo ao Brasil deu errado. Foi uma falha de comunicação, visto que mais de 95% dos idosos nunca ouviram falar do Voo ao Brasil. Por que será? Vamos lá, por que será? Deve ser porque os idosos têm outras prioridades, como, tipo, comer, comprar remédio, assim, do que viajar de avião? Deve ser isso? Assim, se fosse algo tão bom, tão maravilhoso, primeiro que não precisaria nem divulgar. E as companhias aéreas fariam isso por conta própria. Eu já falei isso também. Mesmo ele afirmando que não tem dinheiro público envolvido, mas tem, a gente sabe que gastou muito dinheiro com essa história toda. Como era esperado, o Voo ao Brasil é um fracasso. Eu avisei desde o primeiro anúncio, acho que foi em fevereiro ou março de 2023, até era outro ministro que soltou essa groselha aí, eu recebi vários haters falando que eu tinha raiva do pobre, não sei o quê. Cara, sempre pessoas com QI negativo. Mas vamos voltar ao assunto do vídeo. Você já entendeu que o pobre não está lotando o aeroporto e o Voo ao Brasil é um fracasso conforme esperado. E as notícias falam que comprovam isso no final de agosto. Agora, o número de passageiros no Brasil superou o nível pré-pandemia. Só que aquela velha história, são simplesmente os mesmos CPFs viajando, é só isso. O pobre vai continuar sonhando em viajar de avião. A Azul, por exemplo, vem reduzindo rotas, vai encolher a frota ao longo dos anos e já deixou de voar para vários destinos e ainda vai cortar novas rotas e destinos. Sim, isso já a própria Azul já revelou. E o motivo é muito mega simples. Ela visa o lucro. Se não tem passageiro com dinheiro para pagar aquilo, ela simplesmente vai deixar de voar. E pelo visto a tendência tende a piorar nos próximos meses e anos. Eu estou usando notícias, inclusive, dos portais aí estatais, né, dos porta-vozes do governo, para não falar que eu estou usando jornal de direita, que não sei o quê, porque... Então, entendeu? Tanto que está lá na própria matéria, dos 137 aeródromos com voos em julho, a Azul atuava sozinha em mais de 47% deles. Mas a Azul se ligou que, mesmo de ter se ligado depois de muito tempo, que ela precisa ter lucro. Rapaz, e viver de números. Não, porque a Azul voa para 160 destinos, que não sei o quê. Não vai pagar as contas. Pensa que a Azul não tem concorrência nesses 47% dos aeroportos, cobra o quanto que ela quiser, obviamente ela tem que cobrar ali um valor compatível com que a população possa pagar, que não é o caso, né? E mesmo assim ela vem desistindo de alguns destinos
Tem algo de errado nessa história, você não acha? Parece que a Azul percebeu que dinheiro no bolso é mais importante e, como toda alta temporada, ela vai lá e soca voos, especialmente aqui para a região Nordeste. Por que será, rapaz? Aliás, todas as companhias aéreas fazem isso, simplesmente porque as pessoas querem viajar para lugares interessantes. Não para os mocó lá no cu do Judas que tem no Brasil. Para isso tem a Guanabara ou outras empresas de ônibus que atendem uns mocós. Se você mora no mocó, sinto muito, não posso fazer nada. Normalmente o pessoal do Sul e Sudeste que tem condições de viajar, vem aqui, por exemplo, para o Nordeste curtir algumas praias, que são milhões de vezes melhor que todas as praias do Sul. Eu não conheço nenhuma praia do Sul que se compare com alguma praia top aqui do Nordeste. Além de não fazer frio por aqui também, e viajar para a Europa, Estados Unidos nessa época que eu estou falando, novembro, dezembro, janeiro, ali até meados de fevereiro, não é uma boa, pois faz frio na Europa e nos Estados Unidos e nem todo mundo gosta de frio. Claro que Miami faz calor, mas você entendeu, Nova York faz frio, depende da região, mas é uma boa vir aqui para o Nordeste nessa época de férias. Além da demanda, a falta de infraestrutura nos aeroportos regionais também é um fator que desestimula as companhias aéreas a justamente o que é operar nessas cidades menores. Fora todo o custo de pessoal necessário, a pouca burocracia que tem aqui no nosso país, então para que vai manter voo em cidades menores? Só para agradar político. Só que na reforma tributária fala-se de uma alíquota diferente, mais baixa para a operação nesses aeroportos regionais. Além de empréstimos para as companhias aéreas. Gente, pelo amor, para quê? Não é mais fácil abaixar os impostos em tudo? O governo quer dar esse benefício caso as aéreas se comprometam a fazer o que? Colocar mais voos na região Norte e Nordeste. Assim, não dá para ter certeza que vão colocar, mas não é a intenção. Só você perguntar lá para o pessoal de Rondônia que a cada dia eles estão menos conectados com o resto do Brasil da parte aérea. Nesse caso até que bem feito, não para todo mundo, mas principalmente para as pessoas que processam tanto e agora não tem muita solução. As companhias não estão querendo mais voar. Eu acho que se dependesse das 3 companhias, elas nem iriam voar para Rondônia. Vocês têm noção de quanto custa um voo de Manaus para Boa Vista? Fiz uma pesquisa, coisa ali de 1 hora de duração esse voo. R$ 1.142 eu consegui achar. Você acha isso barato? Gente, não é. Na mesma companhia aérea, no mesmo dia, tem São Paulo, Curitiba por 200 conto. Eu falei 200 conto, isso sem o voo ao Brasil, programa maravilhoso do governo. Você acha que realmente baixar a alíquota vai fazer com que as companhias coloquem mais voos, os preços vão baixar dos voos no norte, principalmente. No Nordeste você até encontra ali uns preços mais razoáveis. Não vai acontecer isso, gente. Não vai acontecer, ainda mais com uma boa parte da população doutrinada que idolatra político aqui no Nordeste e que dá botijão de gás em troca de voto para as próximas eleições. Alguma coisa tem de errado nessa história, porque um voo no Norte custar 5 vezes mais caro do que no Sul seria ali infraestrutura, localização, impostos, uma população talvez com uma renda melhor no Sul. Não é difícil imaginar o que acontece em grande parte do Norte e uma parte considerável aqui do Nordeste brasileiro. Mas se preparem que ano que vem tem eleições, eu não duvido nem um pouco que o populismo vai explodir de vez e vai ter várias coisas aí relacionadas com a aviação brasileira. O próprio ministro já falou que vai fazer mais propaganda em relação ao voo ao Brasil. Ou seja, se ele faz propaganda, ele gasta dinheiro do povo fazendo propaganda para o próprio povo. Ou seja, o povo paga uma vez, depois vai pagar de novo e nós pagamos tudo essa merdaiada toda no nosso Brasil. Simplesmente é isso que acontece no nosso país. Se você quiser ler as notícias completas, dá uma pesquisadinha no Google, você vai entender que as próprias notícias, elas são até que, de certo ponto ali, não são tendenciosas e falam a verdade. Eles omitem algumas coisas, é claro, mas falam a verdade. Bom, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já sabe, like, inscreva-se e até a próxima. Tchau!